Salam, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Hoje no nosso vídeo vamos tratar de um assunto que bastante gente pergunta e que as pessoas geralmente têm muita dúvida, que é: qual foi o motivo que levou os muçulmanos a conquistarem a Península Ibérica? Bem, no ano de 711 é conhecido que o general berber Tariq bin Ziyad cruzou o estreito que posteriormente ganharia seu nome de Gibraltar, do árabe Jabal al-Tariq ou Montanha de Tariq. E por que se seguiu posteriormente foi a tomada total do território, que conhecemos hoje como Espanha e Portugal, Península Ibérica. Porém, por que os muçulmanos se dirigiram àquela região e por que ela foi tomada? É preciso entender tomar essa conquista no contexto das invasões bárbaras do Império Romano. Por quê? 250 anos antes desses eventos, o Império Romano tinha feito um acordo com diversas tribos germânicas chamado Foederati. O que era o Foederati? Como ele já estava extremamente enfraquecido desde sua base em Roma, na Itália, Roma continuava a ceder território a algumas tribos germânicas e de outros povos para que dominassem regiões do Império em nome do próprio Império. E uma dessas tribos foi os visigodos. Os visigodos eles foram enviados através do acordo de Foederati para a Gália, atual território da França, para que estabelecessem ali o domínio romano. Porém, obviamente, vendo o reino dos suevos enfraquecidos na Península Ibérica, eles a invadiram, quebrando o acordo e indo para outra província, que é a província da Espanha, na época, que hoje em dia chamamos de Espanha, tomaram aquela região e impuseram seu controle sobre ela, óbvio, a contragosto de diversos povos, os bascos, e enfim, você tinha celtíberos e descendentes dos cartagineses, judeus, diversos povos já habitavam a Península Ibérica antes dos visigodos chegarem, literalmente invadirem, violando um acordo com os romanos do Foederati. Porém, esse reino visigodo, ele era estabelecido de uma determinada forma, que era o seguinte: era uma monarquia eletiva. Os visigodos, eles estabelecem ali na sua capital, na cidade de Toledo, bem ali no meio da Península Ibérica, um reino, e esse reino ele é feito de forma que seus monarcas, eles não passam o poder literalmente de pai para filho sempre. Há uma eleição de nobres, na qual esses nobres eles elegem um novo rei, que pode ser sim o filho do rei anterior, mas não. Porém, o que isso cria? Isso dentro do mundo visigodo, isso cria uma extrema sensação de instabilidade, porque obviamente os poderes dinásticos querem manter o poder. Mas o que acontece? Nunca é conseguido assim uma estabilidade política, porque sempre havia esse choque entre a família que estava no poder antes e a família que ia assumir depois. Então o reino visigodo era basicamente um reino de incontáveis guerras civis, com povos que não queriam estar sob domínio visigodo na Península Ibérica e os povos dentro dos próprios visigodos. Então o que acabou acontecendo? No ano de 711 houve a eleição do novo rei após a morte do antigo. Witiza, o rei visigodo, ele acabou morrendo, em circunstâncias aí que ainda geram especulações de historiadores. E quem surge para ir ascender ao trono visigodo é um nobre chamado Rodrigo, em detrimento do filho do rei anterior, que era o Áquila, que é filho do Witiza. Então, após o Rodrigo entrar no trono visigodo, ele começa a recrutar lealdades de várias classes nobres ali do reino. Porém, a família de Witiza, ela tem uma rixa com ele, porque era, digamos assim, a dinastia ou a família anterior a estar no controle da Península Ibérica. Então, devido a esse choque, uma pequena guerra civil se inicia dentre a realeza visigoda, porém não é uma guerra que ela se culmina em batalhas, porque obviamente Rodrigo já tinha a maioria dos nobres do seu lado. Então, o que acontece? Em seguida, o grupo derrotado por Rodrigo de nobres, junto com Áquila, foge, vai para regiões ali do norte da África, tentar recrutar apoio para retomar o trono visigodo. Um desses nobres é Julião de Ceuta, conhecido também como Juliano, conde de Ceuta, que ele vai pessoalmente até Tariq bin Ziyad em Tanger, ali no norte da península ali do Marrocos, e ele tenta criar um acordo com ele para a tomada, muçulmana da Península Ibérica, desde que os nobres, que fizessem esse pacto com ele, continuassem ali sendo nobres, não tivessem que render tributos, enfim, e subserviência a Rodrigo.
Então, em seguida, após esse acordo ser firmado entre cristãos e muçulmanos, né, o lado dos visigodos que queriam a entrada dos muçulmanos na região da Península Ibérica, o Tariq ibn Ziyad ele parte no ano de 711 com suas tropas para a tomada do território. Porém, uma coisa que é necessária a gente entender é, as pessoas podem perguntar, nossa, eles iam convidar os invasores, mas a questão não é um convite dos invasores, é um convite de um grupo que eu sei que vai manter meu status quo. Por exemplo, havia a princesa romana que convidou o Átila Uno para invadir a própria Roma, desde que ele a mantesse, estivesse no poder. Então, no mundo das invasões bárbaras do Império Romano, e os visigodos, apesar de serem germânicos, eles seguiam um legado político romano de certa forma, era que às vezes para você manter o poder de uma determinada região, você convidava um outro grupo para manter aquilo ali para você. E era isso que foi assim que os próprios visigodos ganharam a Espanha, violando o foederate romano, e assim que um grupo de nobres visigodos queria se manter no poder, chamando os muçulmanos para governar, enquanto mantiveram eles, e foi o que aconteceu. Os muçulmanos eles invadiram a Península Ibérica, aliados, né, com grupos cristãos, enfrentaram Rodrigo na Batalha de Guadalete e Rodrigo acabou, no meio da batalha, perdendo o flanco de seu exército, que foi para o lado de Tariq. Então, ou seja, teve mais ainda insatisfação contra o reino de Rodrigo. Ele morreu na batalha, de acordo com a maioria dos historiadores, né, eles especulam que o Rodrigo tenha morrido, e após esse conflito, os muçulmanos estabelecem naquela região que eles iriam chamar de Al-Andalus, né? Que vem de Val-Andalus, que significa a terra dos vândalos, como eles conheciam ali aquela região. Vândalos esses que são outro povo europeu que já tinha ali invadido o norte da África por volta de uns 200 anos antes da conquista muçulmana. Porém, o que a gente tem que entender dessa história? Geralmente os conflitos entre Islã e cristandade, ou entre essas duas civilizações concorrentes, como a gente imagina, eles acontecem de forma que a gente sempre imagina as coisas de lados, digamos assim, irreconciliáveis, como água e óleo. Porém, o que a história da conquista da Península Ibérica mostra, em todo o seu decorrer, é que cristãos e muçulmanos se aliavam em busca de propósitos comuns, como se combatiam. Então você vai ter alianças islamo-cristãs no período da conquista inicial da Península Ibérica com Tariq ibn Ziyad, no período do Emirado de Córdoba, no período do Califado de Córdoba, no período das Taifas, no período das segundas Taifas, no período do Califado Almorávida, no período do Califado Almohada, até a última guerra para a expulsão dos muçulmanos no ano de 492, que é a Guerra de Granada, você vai continuar tendo alianças. E assim, a Isabel de Castela, no futuro, ela só vai conseguir conquistar a Península Ibérica toda, né, terminar com o Reino de Granada, porque ela se aliou ao príncipe Muhammad XII, né, o Boabdil, como ele é conhecido pelos espanhóis. Então, basicamente, isso é um resumo da conquista muçulmana da Península Ibérica, que é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, enfim, deixa sua opinião no que podemos melhorar. E é isso, até o próximo vídeo.